Eu costumava acreditar que meu próprio coração estava morto e que não havia um único país no mapa mundi que merecesse minhas lágrimas. Meu nome é Helena Volkov, uma russa que voou por 8 anos, cruzando 25 fronteiras, mas todo aeroporto era apenas um local de trabalho, nunca um lar. Meus colegas me chamavam pelas costas de a rainha do gelo dos céus, porque para mim a Torre Eiffel era apenas um monte de ferro, o Coliseu apenas velhas pedras e a Estátua da Liberdade em Nova York apenas uma alta figura de cobre. Sentir-se tocada por uma vista ou um prato de comida era para mim um sinal de fraqueza. No dia em que o capitão anunciou que o próximo voo seria para o Rio de Janeiro, todos ao meu redor ficaram empolgados com as praias, o samba e a vezes street food vezes brasileira. Eu apenas dei de ombros. Mais um destino turístico barato, uma cidade tropical caótica, apenas uma escala de uma noite antes de seguir viagem. Mas eu não sabia que aquela parada comum, chamada Brasil, se tornaria o lugar que derreteria o gelo do meu coração para todo sempre. O avião pousou suavemente na pista. O som dos freios raspando o asfalto ecoou antes que o capitão anunciasse em tom frio e profissional que havíamos chegado ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. Muitos passageiros olhavam pela janela com empolgação, mas eu apenas olhava para baixo, como se estivesse observando mais uma metrópole anônima. O céu do Rio estava tingido com o laranja suave do sol da tarde. O terminal de vidro espelhado se estendia infinitamente. Quando a porta do avião se abriu, o ar quente, com um leve perfume de flores tropicais e o aroma de ar-condicionado de hotel, flutuou para me saudar. Saí do avião junto com os outros membros da tripulação. O vezes fingercab vezes de vidro era amplo, iluminado por uma luz dourada suave, com vasos de bromélias roxas e brancas decorando o espaço. Tudo parecia estranhamente limpo e organizado para um país que eu considerava apenas um destino de férias de baixo custo. Mais abaixo, placas de "Seja bem-vindo ao Brasil" em várias línguas, inglês, russo, japonês, chinês, estavam lado a lado, fazendo-me parar por um segundo. A fila de passageiros movia-se de forma ordenada, não havia empurrões ou gritos, apenas anúncios suaves e os sorrisos dos funcionários que indicavam o caminho com gestos abertos e acolhedores. "Tudo bem" e "Seja bem-vindo" ecoavam repetidamente como a melodia característica do aeroporto. Ao chegar à imigração, preparei meu passaporte na mão, pronta para a resposta curta, dura e fria que eu dava em todos os países que passava. Um funcionário brasileiro pegou meu livreto vermelho escuro. Ele levantou os olhos para mim e eu apenas retribuí com um olhar distante. No entanto, em vez de apenas dizer "próximo", ele sorriu levemente e disse em um sotaque suave: "Olá, senhora Helena Volkov. Seja muito bem-vinda ao Brasil." Franziu a testa sem perceber. Como ele sabia meu nome, ele continuou falando em inglês, fluente e caloroso, que o sistema do aeroporto recebia a lista e a nacionalidade de todos os membros da tripulação com antecedência para garantir um acolhimento adequado a cada um. Ele sorriu gentilmente e finalizou com um inglês simples. "Hope you have a warm day in Rio." Espero que tenha um dia caloroso no Rio, antes de carimbar minha página de passaporte com cortesia. Foi a primeira vez em 8 anos que senti que um oficial de imigração me via como um ser humano e não apenas como um passaporte e um número de voo. Um sentimento estranho percorreu meu coração inesperadamente. Eu me recusei a admiti-lo, mas não podia negar que ele havia deixado uma marca. Após a imigração, parei no banheiro. Estava claro, limpo e reluzente. O chão de cerâmica sem manchas tinha um leve aroma de capim-limão e maracujá. Na pia, não havia apenas sabonete, mas também pequenos frascos de hidratante de mãos para uso gratuito. Uma pequena placa dizia: "Obrigado por ajudar a manter a limpeza com a gente." Enquanto lavava as mãos, vi uma mulher de meia-idade em um uniforme simples, ajoelhada, esfregando o chão com dedicação. O som das malas dos passageiros arrastando passava atrás, mas o que me fez levantar a cabeça foi a cena. Um jovem de terno e gravata diminuiu o passo, parou, sorriu levemente para ela e disse: "Obrigado, dona, o banheiro está impecável, bom trabalho." A mulher levantou a cabeça, seus olhos brilharam. Ela sorriu amplamente, mostrando as rugas ao redor dos olhos, e respondeu com uma voz calorosa: "Boa viagem, meu filho, fique com Deus." Era como se estivesse falando com um parente, não com um estranho em um aeroporto internacional. Fiquei parada, olhando pelo espelho, como se assistisse a uma cena de filme, não da vida real. No meu país, a equipe de limpeza era quase uma sombra que ninguém notava. Ninguém parava para agradecer com tal respeito.
Eu me perguntei, será que eles fazem isso normalmente ou eu tive sorte de ver? Ao chegar ao saguão de retirada de bagagens, a esteira rolava em ordem. O painel de exibição estava claro. Várias famílias brasileiras esperavam por parentes, algumas segurando buquês de flores ou balões para dar as boas-vindas aos que voltavam para casa. Olhei pela porta de vidro frontal, onde havia uma grande placa de vezes Meeting Point. Senti-me como uma estranha invadindo a casa de outra pessoa. O ônibus do hotel estava esperando na frente. O motorista, vestindo uma camisa engomada, apressou-se em abrir a porta. Ele nos saudou com um sorriso caloroso e perguntou em um inglês imperfeito, mas com um tom cheio de boa vontade. "Let me carry your bag, please. Este é o meu trabalho, moça." Recusei por instinto. "Não precisa, eu mesma levo." Ele sorriu levemente. Não insistiu, mas ainda ajudou a acomodar a mala no ônibus com cuidado. Era um pequeno ato que ele não precisava fazer, mas escolheu fazer. Quando o ônibus saiu do aeroporto, o sol poente derramava luz sobre a rodovia que se estendia. Prédios altos, estações de metrô e viadutos se empilhavam. Os carros estavam enfileirados, mas quase não se ouvia o barulho de buzinas que eu imaginava para uma cidade caótica da América do Sul. Os rostos que eu via nas paradas de ônibus, nos pontos de táxi, eram em sua maioria gentis, talvez um pouco cansados, mas ainda com vestígios de sorrisos. Olhei para fora como se estivesse olhando o mundo por outro vidro. Desta vez, não era o vidro da janela do avião, mas um vidro fino entre a imagem que eu sempre acreditei e a realidade que lentamente se infiltrava, silenciosamente e sem pedir permissão. Eu não queria admitir, mas lá no fundo, o coração que eu havia declarado morto sentiu uma pequena rachadura surgir, pela primeira vez no Galeão, em um dia que eu pensei ser apenas uma escala. O ônibus do hotel saiu da rodovia, entrando em um bairro cheio de arranha-céus e luzes de neon. O motorista disse baixinho: "Esta é a Zona Sul, Copacabana, onde empresários e turistas preferem ficar porque é perto do metrô." Olhei pela janela com indiferença, mas secretamente sentia que a cidade estava me encarando de volta com serenidade. Quando o carro parou em frente à entrada do hotel, o segurança, em uniforme impecável, apressou-se em abrir a porta do carro, sorrindo e dizendo: "Boa noite, sejam bem-vindos." O tom não era alto nem baixo demais. Era perfeito, como alguém que faz isso inúmeras vezes, mas ainda coloca o coração em cada saudação. Empurramos as malas para o vezes lobby, que estava iluminado por luzes quentes. Um aroma suave de capim-limão e coco flutuava junto com o som da bossa nova suave. A recepcionista, vestindo um vezes tailor, vezes discreto, sorriu para nós. Ela nos saudou calorosamente: "Olá, sejam bem-vindas ao Rio." Ela falou em inglês suave, perguntou sobre nosso voo e, com genuína preocupação, perguntou a que horas teríamos que acordar. Após o vezes check-in, ela pegou um mapa colorido de papel, abriu-o no balcão e começou a circular ponto por ponto. "Aqui é a estação do metrô, há apenas 5 minutos a pé. Aqui tem um shopping e aqui é o mercado de rua à noite. Fica cheio, mas é seguro, viu? Só pedimos para ficar de olho nas coisas de valor." Ela não falava como se estivesse recitando um script, mas como um morador local dando dicas a um convidado que visita pela primeira vez. Antes de entregar o mapa, ela sorriu novamente e disse: "Espero que descansem bem esta noite." Eu apenas acenei com a cabeça, mas em meu coração questionava por que alguém que fazia a mesma coisa todos os dias ainda conseguia sorrir com tanta ternura. No quarto de hotel de um andar alto, abri as cortinas. As luzes noturnas do Rio de Janeiro inundaram o ambiente. As linhas elevadas do metrô cruzavam a cidade como veias de prata. Os trens passavam silenciosamente nos trilhos acima das cabeças das pessoas. Lá embaixo, carros e motos se moviam em ruas que não eram muito largas, mas pareciam estranhamente organizadas. "Vamos dar uma volta?" A voz de Nádia, minha colega russa mais jovem, veio da outra cama. Ela estava deslizando o dedo no telefone. "Estamos perto do metrô. As avaliações dizem que esta área à noite é divertida e segura. Uma mulher pode andar sozinha tarde da noite." Respondi por instinto: "Temos que voar amanhã de manhã. Por que se cansar?" Além disso, as grandes cidades à noite são todas iguais. Luzes piscando, bares barulhentos. Era a resposta padrão que eu usava há 8 anos. Mas desta vez, Nádia não desistiu facilmente. Ela olhou para mim e riu. "Mas aqui não parece igual, sabia, irmã? Olha isso." Ela me mostrou um pequeno vídeo. Uma jovem brasileira andava sozinha à tarde da noite perto de uma parada de ônibus. Carros passavam, mas ninguém a incomodava.
Ela dizia no clipe que o rio não era perfeito, mas eles queriam que as ruas à noite fossem seguras para todos. Olhei para a tela e fiquei em silêncio. A imagem que vi no galeão, às vezes faxineira, às vezes recebendo agradecimento, surgiu em minha mente sem querer. Uma suspeita lenta começou a corroer a energia dura que estava dentro de mim. Tudo bem, eu disse sem pensar. Vamos dar uma volta rápida e voltar para dormir a tempo. Aquela frase fez Nádia arregalar os olhos. Sério? Essa é a mesma Helena? Ela riu como se estivesse vendo um enorme iceberg cair no mar. Trocamos de roupa rapidamente e descemos para o Vezes Lobby. O funcionário do balcão viu o mapa em minhas mãos e perguntou com cortesia. Vão para o metrô, certo? Saem à direita, viram à esquerda no primeiro farol. Se voltarem um pouco tarde, ainda está ok, mas não se esqueçam de cuidar da bolsa, tá bom? Ele não falava para nos assustar, mas com a preocupação de um membro da família. Saímos para a rua. O ar estava quente, o cheiro de comida se misturava, pastel, churrasquinho, o perfume defumado de carne grelhada, junto com o aroma de óleos essenciais, vezes de um pequeno spa iluminado na beira da estrada. As pessoas passavam por nós na calçada, mas sempre que tinham que desviar, sorriam levemente ou balançavam a cabeça em um aceno de desculpas. Não havia esbarrões seguidos de olhares desafiadores. Ao chegar à entrada do metrô, as pessoas subiam as escadas em ritmo constante. Na escada rolante, todos estavam parados de um lado, deixando o outro lado livre para quem tinha pressa. Avisos para respeitar idosos, mulheres grávidas e crianças estavam afixados em locais visíveis. Ao chegarmos à plataforma, havia uma linha amarela para as pessoas esperarem o trem. Ninguém a cruzava. Um grupo de adolescentes rindo em um canto diminuiu a voz quando ouviram o anúncio. Ficamos confusas em frente à máquina automática de bilhetes, sem saber para qual estação ir. Antes que pudéssemos perguntar a alguém, um jovem estudante vestindo uma camisa polo e carregando uma mochila se aproximou. Ele perguntou em inglês com sotaque brasileiro. Need help? Acenamos com cautela. Ele sorriu amplamente. Vão para o mercado noturno, certo? Nesse caso, desçam nesta estação, é muito mais barato do que táxi. Ele nos ajudou a comprar os bilhetes explicando passo a passo. Ele não pediu dinheiro extra, nem tentou nos vender nada estranho. Apenas sorriu, fez um leve aceno de cabeça e disse: aproveitem, o rio à noite é ainda mais lindo. Depois ele se afastou silenciosamente. No trem do metrô que partia, olhei ao redor. A maioria das pessoas estava olhando seus telefones, algumas cochilavam com a cabeça encostada no corrimão, mas não havia gritaria nem empurrões. Em um dos bancos, alguém se levantou para ceder o lugar a uma mulher grávida, sem precisar ser lembrado. Pensei no metrô em Moscou, onde as pessoas muitas vezes olhavam através umas das outras como se não existissem. Meu coração estava estranhamente pesado, uma mistura de vergonha e surpresa que eu não ousava admitir. Descemos na estação próxima a um mercado noturno. As luzes amarelas de pequenas lâmpadas iluminavam dezenas de barracas. O som das pessoas conversando, o tilintar das panelas quentes, o caldo borbulhando e o cheiro de molho de pimenta, limão e coentro flutuavam até meu nariz. Eu nunca pensei que o cheiro de uma cidade pudesse ser tão vivo. Uma mulher de meia idade, que vendia vezes churrasquinho, vezes na brasa, nos viu paradas olhando e sorriu amplamente. Querem experimentar? É de graça, é só um pouquinho apimentado. Ela me ofereceu um espetinho minúsculo. Na ponta havia um pequeno pedaço de frango grelhado, coberto com um molho dourado. Peguei com hesitação, dei uma mordida. O sabor salgado, doce e levemente picante, com o aroma de alguma erva, explodiu na minha língua. É bom demais, pensei. Eu não sabia que, enquanto eu provava aquele pequeno espeto, o país que eu havia desprezado como apenas uma escala estava provando meu coração de volta. E parecia que ele descobriu que, embora meu coração estivesse gelado há muito tempo, ainda podia derreter ao toque da ternura genuína. A primeira manhã no Rio começou com o som constante dos trens do metrô passando lá fora. A luz suave do sol filtrava pelas cortinas. Abri os olhos com uma sensação estranha no peito, como se o coração, antes endurecido, tivesse uma pequena rachadura surgida do mercado noturno da véspera e dos risos gentis de estranhos. A sala de café da manhã do hotel estava cheia de hóspedes de vários países. De um lado, a seção de pães, ovos, queijos e presuntos dispostos ordenadamente. Do outro, o canto da comida brasileira com o qual eu não estava acostumada. Pequenas placas diziam: cuscuz vezes nordestino, pão de queijo, tapioca vezes e vezes açaí, com frutas. O vapor subia da panela do vezes cuscuz,
trazendo um leve aroma de coco e manteiga. Seguindo meu instinto, peguei um prato e me dirigi ao canto dos pães. Mas ao passar pelo canto brasileiro, Nádia, segurando uma pequena vezes tapioca, bloqueou meu caminho. Experimenta, irmã. Dizem que é o café da manhã que os brasileiros comem desde pequenos. Olhei para a vezes tapioca, vezes branca e redonda com hesitação, antes de concordar em dar uma mordida. A massa, feita de goma, estava macia e quente, o recheio de queijo e coco era sutilmente doce e salgado. Não era um sabor luxuoso, mas me fazia sentir como se alguém estivesse acariciando minha cabeça por dentro. Peguei uma segunda mordida sem perceber, surpresa por ter permitido que algo novo entrasse em mim tão facilmente. Após o café da manhã, descemos para fazer o vezes check-out. A recepcionista nos deu a notícia em um tom cortês de que nosso voo estava atrasado cerca de 4 horas. Teremos um vezes delay, moças. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente. A palavra vezes delay, vezes para alguém da aviação, significava mais cansaço e problemas. Eu estava prestes a suspirar, mas ela continuou imediatamente. O hotel e a companhia aérea têm um vezes tour vezes de 4 horas gratuito pelo Rio para os passageiros que precisam esperar. Temos transporte e guia, se estiverem interessadas. Podemos fazer a inscrição agora mesmo. Fiquei em silêncio. Imagens de aeroportos em vários países surgiram em minha mente. A maioria tinha apenas uma placa seca dizendo, por favor, aguarde. Mas aqui, eles estavam tentando transformar um tempo chato em um presente tangível. Não muito depois, estávamos sentadas em uma minivan limpa, com garrafas de água gelada e toalhas frias nos assentos. O guia, um senhor de meia idade, sorria na frente. Ele nos cumprimentou em um inglês suave e mais claro do que eu esperava. Olá a todos, sejam bem-vindos ao Rio. Hoje vou levá-los para ver a cidade do jeito que os locais vivem de verdade. Ele se virou para mim e Nádia. Vocês duas são da Rússia, certo? Quando assenti, seus olhos brilharam. Eu adoro a literatura russa, Tolstói, Dostoiévski. Li as traduções, é claro, mas ainda sinto que são muito profundas. Ele riu levemente antes de continuar. Então, aprendi a dizer algumas palavras simples na sua língua para poder dizer a mesma coisa. Seja bem-vinda ao Rio de Janeiro com o coração. Ele disse, seja bem-vinda ao Rio de Janeiro devagar e claramente, fazendo uma pequena reverência, como se quisesse que a frase não fosse apenas um som, mas um significado direto para nós. O sotaque podia não ser nativo, mas estava cheio de tanta intenção que eu não podia ignorar. O carro seguiu pela estrada, em direção a um bairro local perto do mar. O sol da manhã refletia nas paredes coloridas das casas, criando um brilho cintilante. As pessoas caminhavam calmamente. Muitas estavam vestidas de forma simples. Vi uma criança pequena acenar timidamente para a avó ao lado, que se inclinou e sussurrou. O vezes cumprimento, vezes deve ser feito com intenção, meu filho. Deixe seu coração em paz primeiro. Fiquei observando a cena em silêncio. O guia se aproximou, falando baixo. Nós crescemos com a ideia de vezes simpatia, moça. É o conceito de tratar o estranho com carinho, de ser gentil mesmo quando não precisa. Não é só no livro, está nas pequenas ações. Essas palavras giravam em minha cabeça enquanto nos dirigíamos a um pequeno mercado de rua não muito longe. O ambiente era movimentado, mas não caótico. As barracas de vegetais estavam alinhadas ordenadamente. O chão quase não tinha água suja, como eu havia imaginado em um mercado asiático. A dona de uma barraca de frutas sorriu amigavelmente assim que nos viu. Querem provar antes? A manga brasileira é tão doce. Ela falou em inglês simples, descascando um pequeno pedaço de manga para nós gratuitamente. O sabor da manga madura era tão doce e perfumado que acabei comprando, mesmo sem ter planejado. Ela embalou tudo cuidadosamente antes de dizer baixinho, tenham uma boa viagem, tá? E voltem para passear no Brasil de novo. Para o almoço, o guia nos levou a um pequeno vezes boteco, vezes em uma rua lateral que vendia vezes comida caseira. A cozinheira serviu a comida com cuidado depois de saber que não éramos boas com pimenta. Vou fazer um pouco menos picante para vocês, tá? Estrangeiro tem que ir se acostumando aos poucos, e ela riu. A comida no prato não era bonita como em um restaurante chique, mas o sabor e o cuidado me faziam sentir como se estivesse comendo a comida da casa de alguém, não apenas como uma cliente temporária. Enquanto voltávamos para o carro, vi uma senhora idosa tentando levantar um saco pesado em uma passarela de pedestres. O barulho dos carros embaixo era constante, mas assim que ela parou, ofegando, 2 adolescentes apressaram-se em ajudá-la a levantar o saco. Outro homem, de camisa social, largou o celular e ajudou a segurar outro saco.
Ao chegarem ao topo, os 3 fizeram um leve aceno para a idosa, que sorriu e lhes deu algo pequeno, como se fosse algo comum. Muito obrigada, meus netos. Que Deus abençoe vocês. A voz da senhora estava trêmula, mas seus olhos brilhavam. Enquanto a minivan voltava para o aeroporto, olhei para trás, pela janela, a imagem da manga cortada para provarmos, o prato feito na medida certa de pimenta, as mãos dos adolescentes ajudando a idosa na passarela, tudo girava em minha cabeça. Comecei a entender, pouco a pouco, que nos últimos 8 anos eu só tinha visto prédios altos, aeroportos, lojas e pratos de comida, mas nunca tinha olhado para a maneira como as pessoas se tratavam. E naquela manhã no Rio, meu coração admitiu silenciosamente que a frieza de que eu sempre me orgulhara talvez não fosse a força que eu pensava, mas apenas o medo de ser gentil. Eu nunca tinha visto uma capital onde o trânsito inteiro parecia prender a respiração só porque um estranho caiu sob o sol, até aquele dia numa rua lateral perto do aeroporto do Rio. Após o vezes tour vezes de 4 horas, a minivan nos levou de volta ao aeroporto com sorrisos e pequenos sacos de frutas do mercado. O guia se despediu de nós educadamente, curvando-se levemente. Espero que voltem ao Brasil de novo. Após o vezes check-in, ainda tínhamos quase 2 horas antes do embarque. Nádia olhou para mim. Vamos ficar sentadas esperando no aeroporto? Eu estava prestes a dar a mesma resposta que havia dado a vida inteira. Sim, vamos sentar e esperar. Mas meu olhar, por acaso, recaiu sobre a placa de táxi lá fora. Era como se algo em meu coração não quisesse que o dia terminasse tão facilmente. Chamamos um táxi. O motorista era um senhor de uns 50 e poucos anos, de óculos, com um jeito bondoso. Para onde vamos, moças? Ou só querem dar uma volta, olhar os arredores do aeroporto? Ele perguntou com uma voz suave. Nádia respondeu por mim. Queremos ver o Rio do jeito que as pessoas vivem de verdade, não só os pontos turísticos. Tem isso por aqui? O taxista sorriu imediatamente olhando pelo espelho retrovisor. Claro que tem. Vou levá-las para a Rua dos Fundos. Não tem shopping, não tem igreja grande, mas tem gente, tem casa, tem a vida de verdade. O táxi virou lentamente da estrada principal para ruas cada vez mais estreitas. Casas de 2 andares estavam alinhadas, com bananeiras e mangueiras crescendo ao lado das cercas. O som dos cachorros latindo para bicicletas de crianças se misturava com a voz do vendedor de doces gritando: "Din-din vezes gelado, moças!" O cheiro de comida cozida saía das cozinhas das casas. Não era a imagem do Rio que eu via nos vezes postcards, mas parecia tão real que me apoiei suavemente no banco. Podemos descer e dar uma volta? O taxista parou na entrada da rua. Vou esperar aqui. Podem andar sem medo de se perderem. O pessoal daqui é de bom coração. A poucos passos, vimos o carrinho de frutas de uma senhora idosa tentando subir uma rampa em frente a um pequeno mercado. A roda dianteira prendeu na borda do concreto, o carrinho tombou e em 1 segundo laranjas, goiabas e mangas caíram espalhadas pelo chão. Em minha mente, imaginei que as pessoas se apressariam em desviar, com medo de perder tempo. Mas o que aconteceu foi o oposto. 2 estudantes que acabavam de descer de um ônibus correram para ajudar a recolher as frutas. Um jovem de camisa social e gravata, que parecia estar com pressa para o escritório, parou e ajudou a levantar o carrinho. A senhora está bem? Se machucou? Um dos estudantes perguntou com preocupação. A senhora soltou um suspiro de alívio antes de sorrir trêmula. Não foi nada, meu filho, só um susto, muito obrigada. Depois que todos ajudaram a colocar as frutas de volta no carrinho, um dos garotos disse: "Vou levar 2 sacolas de goiaba, tá?" O homem de camisa social acrescentou: "Eu levo as mangas também. Não precisa de troco, pode ficar com ele, vó." A frase "pode ficar com ele, vó" foi dita em um tom simples, mas me atingiu profundamente. Não era caridade de cima, mas sim um gesto de ajuda mútua, no mesmo nível, como se um parente estivesse ajudando o outro. Fiquei ali olhando. No minuto seguinte, tudo parecia voltar ao normal, até que um homem de meia idade que acabara de passar por nós cambaleou de repente e caiu na beira da estrada sob o forte sol da tarde. Um suspiro escapou de Nádia. Oh, meu Deus! Mas antes que pudéssemos dar um passo, 3 ou 4 pessoas correram para a frente. A mulher que vendia comida na rua saiu correndo de sua loja, trazendo uma cadeira de plástico para ele. Eles tentaram encostar o homem na parede. O mesmo estudante que havia ligado para o 192, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: "Tem um homem desmaiado, rua tal, perto do aeroporto do Galeão, rápido." Outra pessoa correu para o mercadinho, gritando por gelo e uma toalha. A dona da loja entregou rapidamente, sem perguntar muito. "Põe na cabeça e no pescoço dele, rápido."
Eu saí automaticamente do modo passageiro e voltei ao modo tripulante. Agachei ao lado do homem, verifiquei a respiração e o pulso, levantando o queixo dele levemente para liberar a via aérea. A respiração estava lenta, mas constante. Murmurei para mim mesma em inglês. A mulher de meia-idade sentada ao meu lado pegou meu braço levemente e perguntou em português misturado com inglês: "He will be okay? Ele vai ficar bem?" Respondi: "Acho que é só exaustão pelo calor, senhora. Vai melhorar quando a ambulância chegar." Ela assentiu e falou para as pessoas ao redor em um tom firme: "Calma, calma, o médico já vem. Pessoal, deem um pouco de sombra para ele." Assim que ela disse isso, outros 2 homens ficaram de pé, bloqueando o sol. A sombra deles caiu sobre o rosto pálido do homem que havia desmaiado. O suor escorria pela têmpora dele, mas seus olhos começaram a se abrir lentamente. Sua mão se moveu levemente. A mulher de meia-idade soltou um grande suspiro. Graças a Deus! O som da sirene da ambulância veio da entrada da rua. As pessoas na rua ajudaram a gesticular, abrindo caminho para que o veículo chegasse rapidamente ao lado do homem. A equipe médica desceu com a maca e os equipamentos. Todos se afastaram em ordem. Ninguém ficou bisbilhotando desnecessariamente. Apenas olhares silenciosos de preocupação. Quando a ambulância partiu, a breve agitação se dissolveu como uma onda que bate e desaparece, deixando apenas a pequena rua que voltava a ter o som dos cachorros latindo, o chiado do caldo fervendo e o cheiro de arroz quente como antes. Fiquei ali, meu coração batendo estranhamente rápido. Em minha mente, a imagem do metrô em Moscou, onde eu tinha visto pessoas desmaiadas no chão, mas a maioria preferia olhar para o outro lado, fingindo não ver porque não era problema nosso. Mas aqui naquela pequena rua perto do aeroporto desta cidade tropical, ninguém perguntou quem ele era, bastava que ele fosse humano. Enquanto voltava de táxi para o aeroporto, olhei para o rio pela janela novamente. Os prédios altos, os postes de luz, o mar e os carros apressados ainda eram os mesmos, mas o significado desta cidade em meu coração não era mais o mesmo. Não era apenas a cidade das praias bonitas, da comida deliciosa ou dos shoppings grandes, mas era uma cidade com uma rede de milhares e milhares de pequenos corações, se segurando para que ninguém se perdesse sozinho. E naquele silêncio admiti a mim mesma claramente pela primeira vez que, talvez permitir-se ser tocada pela bondade dos outros não fosse fraqueza alguma, mas a prova de que eu ainda era verdadeiramente humana. Quando o táxi virou para a estrada em frente ao terminal de passageiros, senti como se o tempo estivesse correndo mais rápido que o normal. Na verdade, o ponteiro do relógio estava seguindo o mesmo ritmo, mas meu coração ficava mais pesado a cada metro que o carro se aproximava da porta do aeroporto. Estranho, né? Nádia murmurou baixinho enquanto arrastávamos as malas para dentro do terminal. É a primeira vez que não quero fazer o vezes check-in vezes rápido. Eu ri baixinho, mas no fundo pensava o mesmo. Nos últimos 8 anos, eu havia entrado e saído de aeroportos inúmeras vezes. Todos pareciam iguais, portas automáticas, luzes brancas que cobriam tudo, fazendo tudo parecer um cenário de estúdio. Mas hoje, este lugar parecia a porta de uma casa que eu estava prestes a fechar temporariamente. Os procedimentos de vezes check-in, os documentos, a segurança, a revista de bagagem, tudo passou suavemente de acordo com os padrões internacionais. No entanto, cada passo meu estava mais lento, como se eu quisesse memorizar cada canto, cada som de anúncio, cada aroma de perfume misturado com cheiro de comida no saguão de embarque o máximo possível. Vamos comer alguma coisa antes de embarcar? Nádia apontou para a área de alimentação no andar de cima, cheia de restaurantes brasileiros e internacionais. Eu estava prestes a recusar, seguindo o meu velho hábito, mas o cheiro de um vezes bolinho de bacalhau, vezes perfumado em um canto, chamou minha atenção. Parei imediatamente. A mulher parada atrás da panela, vestindo um avental estampado, tinha um rosto tão acolhedor, parecia alguém que eu já tinha visto. Parece a vezes tia, vezes daquele vezes boteco, vezes na cidade ontem, não parece? Nádia sussurrou. Nos aproximamos. A mulher virou-se bem a tempo. Seus olhos arregalaram-se. Ora, vejam só, as 2 estrangeiras que comeram minha vezes feijoada vezes e disseram que estava deliciosa. Eu me lembro. Ela riu alto. Seu rosto estava enrugado, mas cheio de energia. O que a senhora está fazendo no aeroporto? Perguntei, ainda surpresa. Ela sorriu e apontou para uma jovem que estava quieta ao lado de uma grande mala de viagem. Hoje vim trazer minha filha.
Ela vai estudar na Rússia, para uma cidade na neve, bem longe. A mãe aqui está feliz e preocupada ao mesmo tempo. Meu coração estremeceu. Meu país, minha cidade, estava na frase de uma simples mulher brasileira no aeroporto do Rio. Para Moscou, peguei um pequeno cartão da minha bolsa e estendi para ela. Se precisar de ajuda com qualquer coisa, pode me ligar. Eu trabalho nessa rota. A mão dela, calejada por ficar na frente do fogão a vida inteira, pegou o cartão com carinho. As rugas nos cantos dos olhos dela pareciam sorrir ainda mais. Sério, minha filha, uma mãe pobre como eu, nunca pensei que conheceria alguém em Moscou. Muito obrigada. Ela procurou algo em uma pequena sacola de tecido e enfiou na minha mão. Era uma vezes fita do Senhor do Bonfim, fina, com cores vibrantes. Isso não é caro, viu? Mas eu tinha guardado para minha filha. Mas vendo você, eu quero dar. Quero que leve um pedacinho do Brasil com você. Eu balancei a cabeça rapidamente. Não, é para sua filha. Ela balançou a cabeça lentamente. Eu compro outro para minha filha. Mas é mais raro encontrar alguém que venha de longe e veja a nossa casa de um jeito tão bonito. Guarde. Amarre no seu pescoço quando estiver frio para se lembrar da minha comida. Engoli um nó na garganta mais difícil do que o normal. Peguei uma barra de chocolate russa que eu sempre levava comigo e dei para a filha dela. Esta é a marca que as pessoas na minha cidade mais gostam. Experimente, moça. Quando estiver com saudades, pode fazer você se sentir um pouco mais perto de casa. Fizemos um leve aceno uma para a outra, embora ambas estivéssemos mais acostumadas a apertar as mãos. Não foi apenas uma troca de presentes, mas uma troca de corações, de confiança entre duas casas em lados opostos do globo. Perto da hora de embarque, Nádia disse que ia procurar perfume no Vezes Duty Free. Quanto a mim, senti que algo ainda estava preso em meu coração, então decidi ir ao banheiro primeiro. O banheiro feminino do aeroporto estava limpo, silencioso, com o som suave da água correndo. Uma mulher em um uniforme verde claro estava ajoelhada, limpando o chão perto das pias. Ela levantou a cabeça bem a tempo quando me viu entrar. Seus olhos brilharam imediatamente. Ora, a russa de ontem! Aquela que ficou olhando a gente dando oi para vezes zeladora, vezes por um tempão, não foi, minha filha? Fiquei um pouco chocada. A senhora se lembra de mim? Ela riu baixinho. Uma vezes faxineira, vezes como eu, a maioria das pessoas não olha, é verdade. Mas quando vejo uma estrangeira olhando com um olhar caloroso, eu me lembro. Gosto de ver no rosto de vocês o que sentem pela nossa casa. Fiquei parada por um momento sem saber o que responder. Apenas um aperto no peito estava subindo para os meus olhos. Gostou de passear no Rio, minha filha? Ela perguntou. O tom de voz era como o de uma mãe perguntando à filha. Acenei com a cabeça lentamente. Gostei muito, tanto que não quero voltar. Ela sorriu ainda mais abertamente. Rapidamente, tirou algo do bolso do uniforme. Era um chaveiro de tucano, pequeno, de madeira escura, desgastado pelo uso. É baratinho, de uma loja aqui perto, mas eu quero que guarde. Quando pegar este vezes tucano, lembre-se de que a outra brasileira que lhe disse: seja bem-vinda sempre. Olhei para o pequeno chaveiro na minha mão. Eu sabia que não custava mais do que alguns reais, mas era mais pesado do que todos os vezes souvenirs, vezes que eu já havia comprado ao redor do mundo. De repente as lágrimas vieram, incontroláveis. Por que vocês são tão bons para mim? Minha voz estava trêmula, quase incompreensível. Ela colocou a mão no meu ombro suavemente. Porque você também é gente. É como minha filha, minha neta. O mundo já é cruel o suficiente. Se a gente ajudar a colocar um pouco de vezes simpatia, vezes aqui e ali, pode ficar um pouquinho melhor. A palavra filha, vinda da boca de uma mulher pequena em um uniforme de vezes faxineira, vezes no meio do aeroporto, derrubou a última muralha em meu coração. As lágrimas escorreram silenciosamente. Não era tristeza, mas como se eu tivesse permissão para ser uma pessoa comum com um coração gentil novamente. Antes de sair do banheiro, ela me cumprimentou com um sorriso aberto e disse devagar e claramente: pode voltar, viu? O Brasil espera por você sempre. Saí e fiquei em frente ao espelho no saguão de embarque. Meus olhos estavam ligeiramente inchados, mas meu sorriso parecia diferente de todas as outras vezes neste mundo. Em uma mão, eu segurava vezes fita do Bonfim, vezes da vendedora de comida. Na outra, o chaveiro de vezes tucano, vezes que a vezes zeladora, vezes me deu. Não eram apenas presentes de uma cidade, mas a prova silenciosa de que a rainha do gelo dentro de mim havia derretido, restando apenas uma mulher que acabara de descobrir seu segundo lar, chamado Brasil.
O avião pousou na pista em Moscou com o som das rodas raspando o asfalto, o mesmo som que eu havia ouvido milhares de vezes. Mas desta vez não era igual. Fora da janela, um céu cinzento e pesado, neve fina nas bordas da pista. Dentro da minha bolsa de ombro, a vezes fita do Bonfim, vezes brasileira, e o pequeno chaveiro de vezes tucano, vezes repousavam silenciosamente. Essas duas coisas eram como um pequeno aquecedor, mantendo o calor no meu peito, mesmo com a temperatura externa abaixo de zero. A vida em Moscou voltou rapidamente ao seu ritmo normal. O mesmo aeroporto, os mesmos anúncios, o mesmo alojamento da tripulação, os mesmos colegas. Mas o que não era o mesmo era eu. No primeiro dia de volta ao trabalho, passei pela vezes faxineira, vezes que estava limpando o chão no vezes lounge, vezes da tripulação, como de costume. Eu teria passado em silêncio, mas desta vez parei, inclinei a cabeça levemente e disse em russo suave: "Obrigada, babushka, por manter tudo limpo o tempo todo." Ela levantou a cabeça e olhou para mim, parecendo não estar acostumada a ser agradecida por uma aeromoça de olhar frio como eu. Seus lábios tremeram levemente antes de sorrir de volta. "Não é nada, minha filha, é o meu trabalho. Somos todos trabalhadores, né?" A frase "somos todos trabalhadores" me fez pensar imediatamente na vezes faxineira, vezes do aeroporto do Galeão. A imagem das mãos calejadas me entregando o pequeno chaveiro de vezes tucano, vezes ainda estava clara em minha mente. Comecei a fazer coisas que nunca tinha feito antes, repetidamente. Agradeci ao motorista do ônibus que levava a tripulação para o avião. Perguntei se a caixa no supermercado estava cansada hoje. Sorri para o segurança que estava na porta no frio abaixo de zero. Meus colegas me provocaram: "O que você fez no Rio, hein? A rainha do gelo está sorrindo?" Eu ri, mas em meu coração respondi baixinho: "Não foi o Rio, foram os brasileiros." Uma noite, depois do trabalho, sentei em frente ao meu computador em meu pequeno quarto. A vezes fita do Bonfim, vezes estava pendurada na cadeira. O chaveiro de vezes tucano, vezes estava ao lado do teclado. Abri as redes sociais, que eu nunca havia usado seriamente antes, e meus dedos começaram a digitar sozinhos, sem pensar muito. Escrevi sobre a pequena rua perto do aeroporto, onde todos ajudaram um estranho que desmaiou. Sobre os estudantes ajudando a idosa a recolher as frutas. Sobre a vendedora de comida que fez a comida menos picante por medo de que o estrangeiro não conseguisse comer. Sobre a vezes faxineira, vezes que me deu o chaveiro com a frase: "O mundo já é cruel o suficiente. Se a gente colocar um pouco de vezes simpatia, vezes aqui, fica melhor." Escrevi sobre o conceito de vezes simpatia, vezes e vezes acolhimento, que não estavam apenas nos livros, mas estavam infiltrados nas pequenas ações de toda uma cidade. E terminei a postagem com uma frase que surpreendeu até a mim mesma. Eu costumava me orgulhar da minha frieza, mas o Rio de Janeiro me ensinou que a verdadeira coragem está em ousar sentir e ousar abraçar a bondade dos outros. Cliquei em publicar sem pensar muito, achando que alguns colegas leriam e ririam. Mas poucas horas depois, as notificações no meu telefone começaram a soar sem parar. Pessoas curtindo, compartilhando, comentando. Tanto russos que já tinham viajado para o Brasil, quanto aqueles que nunca tinham ido, mas diziam que queriam ver com os próprios olhos. Alguém escreveu: "Eu me perdi no Rio uma vez e um motociclista deu a volta para me levar até o hotel de graça também. Os brasileiros sorriram para mim mesmo sem me conhecer. Naquele momento, senti como se estivesse de férias do mundo duro." Logo, um site de viagens em russo pediu permissão para republicar meu artigo com a manchete: "A companhia aérea a enviou para o Rio, mas o Rio a trouxe de volta como um ser humano." 2 semanas depois, recebi um e-mail do setor administrativo da companhia aérea pedindo para me encontrar em uma pequena sala de reuniões, que normalmente era usada para discutir planos de voo. Entrei com o coração batendo levemente. O gerente de operações olhou para mim por cima da mesa. "Vimos o seu artigo. A empresa inteira viu. Muitas pessoas leram, sabia?" Balancei a cabeça. Ele sorriu. "Estamos prestes a abrir a rota direta Moscou-Rio como uma rota principal, não apenas um voo sazonal. Queremos alguém que não apenas trabalhe no avião, mas que entenda o coração daquele lugar de verdade." Ele colocou uma pasta de documentos na minha frente. "Você estaria interessada em ser a chefe de cabine permanente para a rota do Rio? E ajudar a ser como uma pequena ponte entre nossos passageiros e a cidade que você chama de seu segundo lar." Eu não precisei pensar por muito tempo. Sim, eu adoraria. 2 meses depois, eu estava em frente ao espelho no alojamento da tripulação. Coloquei a vezes fita do Bonfim, vezes brasileira frouxamente sobre a gola do meu uniforme.
Olhei para mim mesma no espelho e sorri sem querer. No novo voo Moscou-Rio, eu caminhava pela cabine inspecionando, como sempre. Mas toda vez que olhava pela janela, sentia que estava levando todos os passageiros para encontrar as pessoas que eu amava. Quando o capitão anunciou que em breve estaríamos descendo para o aeroporto do Galeão, Rio de Janeiro, Brasil, meu coração bateu mais forte do que nunca. As luzes da cidade começaram a surgir da escuridão, como milhares de estrelas. Quando o avião parou, saí da porta com familiaridade, entrando na ponte de embarque. O ar quente e úmido do rio tocou meu nariz. O mesmo sentimento do dia em que cheguei pela primeira vez voltou, mas desta vez era diferente. Arrastei minha mala pelo corredor do terminal como se estivesse andando na casa de conhecidos, não mais em uma cidade estranha. Nós nos separamos dos passageiros e seguimos para a área da equipe. Antes de chegar ao alojamento da tripulação, parei em frente ao banheiro feminino sem perceber. Algo me puxou para abrir a porta. O som do esfregão raspando o chão de cerâmica ecoou suavemente. Uma mulher em um uniforme de vezes zeladora, vezes verde claro, estava curvada. Ela levantou a cabeça lentamente. Seus olhos arregalaram-se e então ela sorriu mais abertamente do que nunca. Ora, você voltou, minha filha. As mãos dela, que seguravam o esfregão, tremeram levemente, mas a voz dela estava clara. Eu sabia que você ia voltar. O Brasil tem um jeito de prender o coração da gente assim, quietinho. Essa frase fez meus olhos marejarem novamente. Eu a cumprimentei com um sorriso, a moda brasileira com o coração. Eu voltei, sim, parece que voltei para casa de verdade. E naquele momento, eu soube que minha vida nunca mais seria a mesma. Naquela noite, depois do longo voo, eu estava olhando as luzes do rio pela janela do alojamento da tripulação. A cidade inteira cintilava como um mar de estrelas. Mas o que fazia meus olhos ficarem embaçados não eram as luzes, mas a memória das inúmeras pequenas gentilezas que recebi das pessoas aqui. Eu costumava ter orgulho de ser fria, de não me apegar a ninguém, de não prender meu coração a lugar nenhum. O mundo inteiro era apenas aeroportos e hotéis que se alternavam na minha programação. Mas quando meu coração tocou a vezes simpatia, vezes brasileira, eu entendi que a verdadeira força não estava em fechar o coração, mas em ousar abri-lo para permitir que a bondade dos outros nos transformasse. O Brasil não tornou minha vida perfeita da noite para o dia, mas me ensinou a ver as pessoas comuns de uma maneira diferente. Às vezes faxineira, o taxista, a vendedora de comida, os estudantes que ajudaram o estranho, todos eles eram professores que me deram lições sobre humanidade. Talvez na vida não precisemos de nada grandioso, além de viver em uma sociedade onde as pessoas ainda se cumprimentam com sorrisos, ainda dizem obrigado, com o coração, e ainda acreditam que um estranho pode ser parte da mesma família global. Se um dia você sentir que o mundo lá fora está muito duro, por que não começar com a menor coisa? Amanhã, tente sorrir para o gari no seu prédio, diga obrigado para o motorista de ônibus ou cumprimente o segurança que fica na porta todos os dias sem que ninguém saiba o nome dele. Porque você nunca saberá que sua pequena gentileza pode estar derretendo o gelo no coração de alguém. Se histórias como esta tocam seu coração, se você quer ouvir histórias reais que nos fazem orgulhosos da nossa humanidade, da nossa América do Sul, siga este canal, deixe seu vezes like, compartilhe e escreva sobre as pequenas gentilezas que você já encontrou nos comentários. Vamos compartilhar o calor uns com os outros, uma pequena história de cada vez. Fim do arquivo texto simples.